Diga-me uma coisa, professor, quando enverdou aqui na Escola Superior de Comunicação Social e começou a dedicar-se mais aqui ao ensino, ia mantendo atividades paralelas? Sim, eu estava na parte da administração da empresa de... Tinha acabado de referir. Exato. Sim, pronto. Portanto, ia mantendo um contacto. E, sobretudo, não no aspecto da execução, mas no aspecto da supervisão, chamamos assim. Digamos que, do que eu percebi, praticamente, desde que começou mais da meio da sua carreira, os cargos que foi ocupando passaram a ser mais de supervisão e de administração do que propriamente de execução. Embora a Telenoção Sofrés, o Presidente do Conselho de Administração tinha também a supervisão não só da parte administrativa, que essa era que dava menos trabalho, mas da parte técnica. Da parte técnica, muito bem. Diga uma coisa, desse seu percurso profissional, houve algum momento em que foi o professor que criou empresas, iniciativas de criação de emprego, ou as coisas iam surgindo já de empresas que existiam? Não, esta empresa portanto, a Euroteste, foi criada de raiz. De raiz? Okay. Começou com 3 elementos e acabou com 40 e tal. Acabou não, foi depois englobava nesse grupo. Nesse grande grupo. Portanto, digamos que o professor colaborou, era já na altura um empreendedor e colaborou na criação desde de raiz da empresa. Sim, de raiz tinham 40 colaboradores internos, além de cerca de 80 e tal entrevistadores. Muito bem. Diga uma coisa, professor, ao longo deste percurso, o professor trabalhava mais em equipa ou trabalhava mais individualmente? Mais em equipa. Aliás, mesmo no percurso académico, chamemos-lhe assim, eu fui investigador e fundador do GESTIN, do ISCTE, onde aí fiz vários trabalhos de investigação em equipe, portanto. Também fui membro e cheguei a ser, salvo erro, qualquer coisa no Conselho Administrativo, não era, da CLAD, da Classificação de Dados, eu creio que foi da parte do Conselho Fiscal. No Conselho Fiscal e também fiz alguns trabalhos na CLAD, no GESTIN fiz um grande trabalho sobre a mobilidade dos utilizadores de passe no transporte público na região de Lisboa, em Soltejo. Foi um grande trabalho, onde era uma equipe de 4 ou 5, nos quais eu estava. Também como investigador no ISCTE, um estudo de recepção de meios de comunicação social portugueses. Esse estudo foi feito, essa investigação foi feita para a ERC, se a memória não me falha, em 2007. E entretanto, tem-se dedicado a escrever uma série de livros, que são livros importantes na área das metodologias de investigação e do marketing research. Sim, tenho um livro, dois volumes. O livro é um, mas são em 2 volumes, sobre a investigação em marketing research. Tenho outro pronto, uma análise das últimas 5 sondagens legislativas e europeias, mostrando os graus de enviesamento das sondagens e os efeitos, inclusive, que elas provocaram, porque a publicação das sondagens não é inócua. A própria publicação cria efeitos no eleitorado, leva-os a mudar, alguns do eleitorado a mudar de comportamento. Portanto, fiz essa análise, que está pronta também, e estou a ultimar um trabalho que é um manual de teses, portanto, mestrado e doutoramento. Muito bem. Um manual para fazer... Para portanto, os mestrandos e os doutorandos. Muito bem.
Professor, diga uma coisa, há pouco referiu que sempre trabalhou mais em equipa, remetendo-se, se calhar não tanto à questão aqui do ensino, mas às outras funções que ia desempenhando, uma típica semana de trabalho para si consistia em quê? Quais eram as principais funções, tarefas que desempenhava? Tarefas, vamos lá ver. Durante uma semana, minha semana tinha normalmente 6 dias, era de segunda a sábado, inclusive. Que fazia? Além dos trabalhos de supervisão administrativa, que normalmente isso me ocupava entre meia hora a 1 hora por dia, tinha depois os trabalhos com os grupos que na empresa se encarregavam da condução de cada trabalho. A empresa, portanto, depois da criação, a TNS, chegou a ter 15, ou mais talvez, mas 15 de certeza, estudos simultâneos. De maneira que me reunia com o responsável, ou mesmo às vezes com a equipa de cada estudo, para ver não só os problemas que estavam a surgir, como também o andamento dos trabalhos em termos de prazos a cumprir, etc. Problemas em termos técnicos? Técnicos e logísticos. E, portanto, isso ocupava-me bastante o tempo diário. O resto do tempo ocupava em entrevistas a empresas e a apresentação da empresa e, sobretudo, a preparação também de muitos seminários e congressos. Participei em congressos e seminários, talvez mais de 35, em muitos dos quais apresentei comunicações. Comunicações na área, mais ou menos? Sempre na área das sondagens e marketing research. Sempre nessa área. Muito bem. Destas funções, das diferentes funções que foi desempenhando ao longo da sua carreira profissional, qual é que mais o apaixonava, qual é que mais gostava, em qual delas é que se terá sentido mais realizado? Ora bem, vamos lá ver. Onde me senti mais realizado foi, sem dúvida, no aspecto da investigação nas sondagens de opinião. Realmente foi algo que, talvez até por ter estado muitos anos num grupo da Gallup International, onde tinha 2 reuniões anuais, me interessei muito por essa área. E investiguei muito nessa área e apliquei, não só investiguei, como apliquei muitas coisas que ia tendo conhecimento ao longo do tempo. Outra coisa que também me despertava muito interesse, e desperta ainda, é na orientação de algumas teses. Tenho orientado várias teses, neste momento, inclusive, estou a orientar uma, e que uma tese tem sempre aspectos novos, que nunca, alguns deles nem sequer tinha pensado, para falar a sério, e que realmente me desperta. Estamos sempre a aprender. E que me desperta realmente o interesse de investigar, de ir ver porquê e como. E esses são realmente os aspectos que mais me... Além, e não posso esquecer, do contacto enriquecedor com os alunos. Não há dúvida nenhuma que aprendi algumas coisas com os alunos e, sobretudo, aprendi com os alunos até, algumas vezes, a maneira como expor da melhor maneira possível aquilo que tinha que dizer. Portanto, foi uma experiência realmente enriquecedora, de que não me arrependo e que gostei muito. Sente que, terminada a carreira, o professor está já numa fase de reforma, embora continue ativo, sente, quando faz um balanço, que houve atividades, funções que gostaria de ter, outras atividades, outras funções que gostaria de ter desempenhado e não chegou a concretizar?
Há alguma coisa que gostava de ter feito, alguma função, alguma atividade? Para falar a verdade, não. Eu, nesse aspecto profissional, sinto-me, de certo modo, realizado. Porque não houve nada que eu possa dizer, olha, gostava de ter, em vez de enverdar por aqui, ter ido por ali, se calhar era melhor. Não, gostei do que fiz, gostei muito do que fiz. E não mudava nada? E não me arrependo. Porque realmente foi um trabalho muito diversificado. Em muitas áreas, quer dizer, no aspecto da investigação e marketing, são muitas as áreas que se cobrem, quer dizer, é difícil encontrar o mesmo problema duas vezes ao longo, são sempre problemas diferentes, até porque os anos passam e as técnicas vão evoluindo, de maneira que são sempre problemas diferentes. Muito bem. Professor, o professor disse há pouco que quando entrou na atividade profissional, portanto, começou com o estágio, o professor vem da engenharia, começou com o estágio na área de marketing e depois foi desenvolvendo toda a sua atividade nessas áreas. Considera que os conhecimentos escolares e as qualificações que tinha à entrada na profissão eram adequadas à exigência e à prática profissional? Como é que foi adquirindo, como é que foi sinuoso esse processo? Ora bem, não há dúvida nenhuma que uma parte da formação académica foi-me útil depois na parte profissional, que foi toda a parte que dizia respeito às matemáticas, às estatísticas, à investigação. A outra parte foi estudando. Esse estágio abriu-me realmente as perspectivas para muitas áreas, que depois essas áreas investiguei e, sobretudo, também nos seminários. Fez formação, então foi fazendo formação? Sim, sim. Fiz vários seminários sobre várias temáticas na área da investigação em marketing. Mas foi formação mesmo que o professor procurou? Formação paga ou foi assistindo a seminários, autodidata? Não, alguma foi formação paga. Alguma foi formação paga. Seminários sempre na área, não é? Sim, portanto, sim. digamos que foi voluntariamente. O professor foi procurando, sentiu necessidade de ir... Sim, de aprofundar. Sem dúvida. Até porque foi uma área em que nos últimos 20 anos teve um desenvolvimento extraordinário. Quer dizer, quando se recorda as técnicas aplicadas há 25 anos e as técnicas que se aplicam hoje, não tem semelhança, quase que nenhuma, não é? A não ser a base. O resto, a maneira como se desenrola é completamente diferente. E diga uma coisa, professor, à medida que foi assumindo novas responsabilidades e novas tarefas, foi sentindo muitos constrangimentos em termos da formação e daí teve necessidade de aprofundar um bocadinho mais, ou foi uma coisa relativamente pacífica? Onde é que sentiu mais constrangimentos e mais necessidades de aprofundar? Vamos lá ver. Muitas vezes, quer dizer, quando assumi determinadas funções diferentes das anteriores, nunca foi uma coisa dita amanhã vai começar. Com alguma antecedência, era-me dito, olha, a partir de tal data vai ter agora estas novas funções, etc. E precisamente nesse espaço que mediava a comunicação até ao início, era a data que eu tinha mesmo que aproveitar para investigar. Algumas vezes tive a sorte de ter seminários na altura que me davam informação sobre algumas áreas que eu realmente necessitava. Outra foi realmente comprando livros, lendo e investigando. Lendo, investigando e aprendendo, não é? Pois. Portanto, foi sempre, digamos, que o professor foi um autodidata, procurou a formação e a informação, não é? Muito bem. O professor já disse aqui também que deu aulas no INP, sendo da área, em 1964, com o primeiro curso de Relações Públicas em Portugal, pensa que
sendo as relações públicas, também, digamos que às vezes estas áreas são difíceis de separar, que são áreas que estão muito contíguas. Sente alguma diferença, não sei se acompanhou o surgimento do curso de Relações Públicas, quando surgiu em 1964, acha que foi um marco importante para aqui para a profissão, digamos assim, do marketing, das relações públicas, assumirem aqui uma nova relevância? Eu acho que sim. Embora eu, efetivamente, no curso de Relações Públicas do Instituto de Novas Profissões, tenha tido uma colaboração reduzida, na medida em que nesse curso eu só dava estatística. Eu tive a minha atividade noutro curso do INP. Dava mesmo estatística no curso de Relações Públicas? Dei durante alguns anos estatística. Foi no curso de Estudos de Marketing, acho que era assim que se chamava, que eu realmente dei Marketing Research, dei Análise Multivariada. Portanto, o curso de Relações Públicas, contacto com alunos era só na aula de estatística, era no primeiro ano, que aliás não gostavam de mim, porque chumbavam à cadeira. É verdade. Claro. Mas acompanhei nas reuniões internas do INP, intercursos, portanto acompanhei reuniões e vi que realmente o INP foi na altura um marco no ensino, quer pelas técnicas que adotou e adotava, quer efetivamente porque muitas áreas eram novidade em Portugal. Eram áreas novas. Eu tinha muitos alunos, eu só dei na área pós-laboral, portanto durante o dia não sabia, não sei o que é que se passava, mas mesmo na área pós-laboral tinha muitos alunos, mesmo muitos alunos. E, sobretudo, alunos que podemos dizer que eram alunos interessados, porque eram alunos muitos deles já com a experiência profissional, que iam ali realmente melhorar a sua prestação e que, de muitas aulas e de muitas amizades que criei, inclusive com alunos, sinto boas recordações. Mas quanto a mim, foi um marco.